Fala, gente! E aí? Será que ainda vale a pena fazer medicina na UNLP em 2025, 26, 27 ou 28 em diante? Vamos lá que eu vou explicar isso para vocês nesse vídeo. Mas antes de começar, o meu nome é Peterson Afonso e eu sou médico formado na Universidade Nacional de La Plata, então a UNLP. E eu gosto desse vídeo porque eu já passei por tudo e agora eu sei dizer para você alguns pontos chaves se você deve ou não deve escolher a UNLP. Nesse vídeo eu quero que você mesmo tome as suas decisões em ir para a Argentina ou ir para o UNLP ou outras faculdades. Basicamente, as universidades públicas funcionam bem parecidas. Então eu separei alguns pontos que eu vou te falar nesse vídeo agora, então já fica por dentro. Sem enrolação, eu não gosto de ficar enrolando muito no vídeo, então já vamos lá para as primeiras coisas que eu preparei para vocês. A primeira coisa que você tem que saber é que a UNLP ela é a segunda melhor universidade da Argentina. Então pense, todas as universidades que tem no país, ela é a segunda melhor universidade. E um ranking da América Latina, agora pensa comigo, todas as universidades que a gente tem em todos os países da América Latina, incluindo Brasil, Argentina, Colômbia, Paraguai, Uruguai, entre outros países que estão aí envolvidos. Pensa quantas faculdades, universidades não existem em todos esses países juntos. A UNLP ela está entre as 15 melhores universidades da América Latina. Então, esse é um ponto que eu gostei muito quando eu fui, porque só de saber que ela é uma das melhores universidades do país e está entre poucas universidades que são muito boas na América Latina, já é um ponto para você escolher ela sim ou não. A segunda coisa é que teve muitas pessoas que passaram por ela e que é reconhecida. A primeira foi o cirurgião que fez a primeira cirurgia de ponte safena. Quando você andar por La Plata, você vai ver monumentos dele, vai ver histórias dele, vai ver o nome dele, que ele se chama Favaloro. Então, você está numa faculdade onde passou grandes pessoas. O primeiro cirurgião de ponte safena do mundo se formou lá. Outra pessoa que se formou lá também que trabalhou lá é a pessoa que desenvolveu o stent. Sabe quando a pessoa está tendo um infarto e você tem que abrir a artéria dela com o dispositivo? Ele também passou por lá. E o nome dele é Júlio. Outra coisa que eu separei para você é que ela é uma faculdade reconhecida mundialmente. Tem selos de garantia de que todo o estudo que é dado lá, ela tem comprovação que é de qualidade por órgãos internacionais. E até mesmo você tem lugares que você pode ir para outros países sem precisar de fazer a revalidação, como na Espanha e outros países que aceitam esse processo somente com folhas, processo burocrático, onde você terminou, você vai ter o seu diploma e, fazendo toda a legalização do seu diploma em outro país, você pode trabalhar sem ter que fazer o revalida, como no Brasil. Mais uma coisa que é boa e você vai gostar, que ela é sem vestibular. A faculdade ela tem um processo seletivo dela, que é você participar de um curso que se chama, é um curso onde você tem que fazer algumas matérias durante um período de 2, 3 meses, dependendo do ano onde você vai entrar, que envolvem algumas matérias simples, como química, bioquímica, matemática, física, biologia, dependendo do ano que você vai entrar, porque quando eu entrei eu fiz química, física, matemática e biologia, e agora também tem o curso de espanhol. Quando eu entrei não precisava do curso de espanhol, agora você tem que ter o CIEL ou o CELU, que é uma forma de garantir que você tem pelo menos a parte básica de espanhol para poder participar das aulas, para você que é brasileiro, né? Porque quem já vem de outros países, como Paraguai, Bolívia, eles já falam espanhol, então eles não precisam porque eles são fluentes na língua deles nativa. Então, essas são umas coisas muito boas. Você está diante de uma boa faculdade,
entre as melhores faculdades da América Latina, onde já passaram grandes pessoas. A faculdade é reconhecida mundialmente, você não tem vestibular para entrar, a garantia de você entrar na faculdade é óbvia, você não vai reprovar nesse curso. Basicamente, eles são cursos onde você tem que ir todos os dias e eles não são eliminatórios, então você acaba que entra na faculdade. Só o que pode fazer você não entrar na faculdade é esse cursinho de espanhol. Então, já vai se preparando com espanhol para você garantir a sua vaga na faculdade. Mas também não é um bicho de 7 cabeças. Eu falo para você que eu entrei na faculdade sem falar um pio em espanhol e as coisas deram certas. Então, não é um impeditivo, sim, só uma parte burocrática que colocaram agora. Outra coisa é que você vai aprender uma nova língua. Então, querendo ou não querendo, eu fui sem nenhum curso de espanhol, aprendi o espanhol, sei falar espanhol, me comunicar. Então, é uma coisa que você adquire para você. Porém, se você não se dedica nessa parte, é uma coisa ruim, porque todas as provas da faculdade são em espanhol, são faladas, não são escritas. A maioria das provas, 90%, são orais, onde você tem que se comunicar com o professor. Ficam 2 professores na sua frente e eles começam a fazer pergunta sobre um tema e você tem que discutir esse tema com eles. Falar o que você entendeu desse tema, desenvolver esse tema e dessa forma você expressa suas ideias e ele vai vendo se você sabe do que você está falando ou não, se você aprendeu realmente. Então, o espanhol ele é essencial. São poucas provas escritas na UNLP, então treine falar. Se você é tímido, não gosta de falar, vai ter que se desenvolver nessa parte também, porque depois você fica até muito bom para se comunicar com famílias no hospital, se comunicar com paciente. Imagina, você já sofre a pressão de falar com o doutor, um cientista, e hoje você pode desenvolver as suas ideias e falar com uma família de forma tranquila em espanhol ou em português, porque você vai estar passando por essa fase de aprender um novo idioma. Então, você está numa faculdade que não tem vestibular, tem um processo seletivo único dela, onde você vai ter que utilizar o espanhol. E não pense que vai ter nada em português e tem facilidades em português, e não tem. Eles não gostam disso, é tudo em espanhol. Já tira da sua cabeça, não tem provas em português, não tem facilidades para brasileiro, então aprenda o espanhol. Outra coisa que eu coloquei aqui que é para você pensar. A medicina na UNLP e nas faculdades públicas são em mais de 6 anos. A faculdade de medicina são 6 anos, porém as pessoas ficam mais de 6 anos. Então já se prepare, porque você não vai terminar a faculdade em 6 anos certinhos. Tem pessoas que terminam em 6 anos? Tem, porém são muito poucas. Imagina que todo mundo que entra na faculdade, 100% de pessoas, somente 3%, 5% dessas pessoas que ingressaram na faculdade vão chegar no último ano de medicina. Então você já vê que são muito pouco, é muita pouca pessoa que chega no último ano de medicina. Isso contando brasileiro, argentino e qualquer outro país que entra. 5% é a média das pessoas que entram, mas só que entram basicamente 10 mil pessoas. Se formam 350 mais ou menos. Muita gente vai saindo no meio do caminho e outras pessoas vão entrando, vão conseguindo concluir o curso, beleza? Então, esse é um ponto. Medicina em mais de 6 anos. Teve amigos que entrou comigo, eu se formei em 7 anos, porque eu fiquei 1 ano fazendo provas finais. Depois a gente vai discutir um pouquinho como são as provas finais. Tem outras pessoas que ficaram mais de 6 anos. Imagina, entraram junto comigo. Tem pessoas que eu já se formei e que ainda estão no 3º ano. Tem pessoas que eu já se formei e estão no 4º ano, 5º ou 6º, que é o último ano de medicina. Então pensa comigo. Eu já terminei a faculdade. Ainda tem pessoas que estão lá cursando. Por diversos motivos. Entre eles, o primeiro, provas orais. As provas na UNLP são assim.
não existe média, você não tira média nas faculdades argentinas. Primeira coisa, vamos imaginar que você tem uma prova de histologia e tem 2 provas durante um ano, ou 3, depende da matéria que você vai fazer, são 2 provas ou 3. Quando você faz a primeira prova, eles vão falar, você aprovou ou reprovou. Aprovei, vou para a segunda prova, aprovei, vou para a terceira prova, aprovei. Então, eu aprovei a matéria, eu já tenho histologia aprovada. Agora eu tenho que estudar desde a primeira matéria até a última matéria e dar uma prova final. Então, vai ter uma prova final, que é oral, onde você vai ter que estudar todas essas matérias e dar uma prova final, onde aí sim vai para o seu boletim a nota. Agora, a gente tem um sistema de promoção, que ele sim você tira a média. Porém, depende de cada matéria que você for dar. Imagina que tem 3 provas e eles falam para você. Quem tirar acima de 7 em cada prova, não vai precisar dar a prova final. Isso começou a acontecer agora, logo depois que eu saí. Então, tem um sistema de promoção. Mas você não vai conseguir promocionar todas. Outra coisa que acontece para a medicina ser mais de 6 anos. Quando você termina essa prova, quando você aprova uma matéria, você ainda não tem a sua nota no boletim. Então imagina que no terceiro ano a gente tem 12 matérias. Então você tem que dar 12 provas finais. Imagina que 6 delas são necessárias para você ir por 4º ano. Então você tem 12 matérias para dar provas finais e 6 são para ir por 4º ano. Então você tem que, antes de chegar março, você já tem que ter dado pelo menos essas 6. Para você passar para o 4º ano. E isso também no segundo, vamos supor. No primeiro ano, para você ir para o segundo, você tem que ter 3 matérias dadas. Porém, as outras não ficam lá acumuladas, para você ir fazendo durante o ano. Então, meio que você chega no segundo ano com matérias do primeiro, você chega no terceiro ano devendo provas finais do terceiro, e isso vira um bolo de provas onde você não consegue dar todas essas provas. Eu terminei o 5º ano devendo 20 provas finais. Então, eu não pude ir para o hospital, para as minhas práticas, antes de fazer as 20 provas. Porque eles te impedem de ir para as práticas se você não tem todas as provas dadas até o último ano. Então, eu fiquei 1 ano parado, dando provas finais, e parecia que nunca ia acabar. Então, esse é um impeditivo para você terminar em 6 anos. Fora o medo de você se apresentar, o receio de você não lembrar de tudo, porque é oral, é dado por, que a gente chama de bolichas, que são aquelas bolinhas de sorteio do fim do ano que eles fazem da Mega Sena. Cai uma bolinha, é um tema. Então você não sabe o que vai cair na sua prova, tipo assim, pode cair de tudo, e você tem que saber desenrolar. Então, medo, ansiedade, isso faz com que você termine em mais de 6 anos. Então, já coloca na sua cabeça agora, se você for para a Argentina, vá sem muita pressa de falar, eu vou acabar em 6 anos certinho. Logo após isso, você também tem a revalidação, que vai basicamente mais 1 ano, se você aprovar tudo de primeira. Então, é mais um ponto, esse daí seria um ponto para você estudar no exterior. A revalida é 1 ano a mais, você já tem que colocar na sua agenda. A medicina lá, você termina em mais de 6 anos. Até em particulares, você acaba terminando em 6 anos e meio, 7. É um pouquinho mais tranquilo. Porém, as faculdades públicas são um pouquinho mais complicadas. Outra coisa também para você terminar em mais de 6 anos. Você tem que ser autodidata. Você tem que aprender as matérias basicamente sozinho. Na UNLP, a gente tem aula teórica e prática. Porém, vamos supor que eu estou no primeiro ano. Anatomia, eu tenho 2 vezes na semana. Segunda, eu tenho a aula teórica, vamos supor, eu estou falando, da 1 da tarde às 3 da tarde. Vou para casa, e depois eu tenho na quarta, vamos supor que das 3 da tarde às 5 da tarde. Da histologia eu tenho na terça de manhã, das 8 da manhã às 9 da manhã. Então a gente fica com muitos horários verdes, que são horários onde você não vai para a faculdade,
e você tem que ir para casa estudar ou ir para a biblioteca da faculdade, se juntar com outros alunos e ficar ali estudando. Não é uma faculdade que você fica o dia inteiro dentro dela. E tem dias que você nem vai para a faculdade, então você tem que ficar em casa aí estudando. Isso você tem que aprender, que você, na UNLP, você já tem que estudar antes de ir para a aula para você aprender. Então, basicamente, o que eu fazia era pegar o meu livro, ler as 30 páginas desse tema, ir para a aula teórica, lá eu tirar as minhas dúvidas e depois ir para a aula prática, onde você vai ter que participar, falar, e ali você tira suas dúvidas, se você aprendeu ou não aprendeu. Isso também faz com que muitas pessoas não consigam estudar dessa forma, sozinhas, e optem por uma faculdade particular, onde você tem aula todos os dias, porém em períodos que não são integrais, o dia inteiro. Tem período da manhã, de tarde e de noite. É muito diferente do que o Brasil, que você fica o dia inteiro na faculdade. Outra coisa que são provas orais e provas finais, e que não tem média, isso eu já falei. Que as provas orais vão te dar aquele receio de você ter que falar para outra pessoa sobre um tema. Então, a última coisa que eu separei para você também é a dificuldade em alugar moradias, tanto em Buenos Aires quanto em La Plata, em outros lugares, porque você precisa de muitas coisas para conseguir uma moradia. Não é impossível, é difícil. Você precisa de holerite do local, você não pode ser dos seus pais que estão no Brasil, as garantias proprietárias, que você tem que ter uma garantia. Imagina, você não tem ninguém com uma casa lá, como você vai ter uma garantia? Então, tudo você vai gastando muito mais dinheiro. Os aluguéis estão extremamente caros. Um aluguel de 1 quarto, cozinha e banheiro, de 3 cômodos, eu pagava basicamente 1.500. Então, pensa, é uma faculdade pública, você não vai gastar com estudo, porém você tem um gasto com a moradia, com a alimentação também não está mais tão barata. Então, coloca tudo isso na sua lista. Você vai para uma faculdade excelente, uma das melhores da América Latina, onde passaram pessoas renomadas. A faculdade é reconhecida mundialmente, não tem vestibular, você vai aprender uma nova língua, porém você tem que saber que a medicina não vai ser 6 anos certinho, por vários impedimentos que quando você entra, você vê que são grandes impedimentos para você ir de um ano para o outro. Você tem que ser autodidata, as provas são orais, então já fique sabendo que você vai ter que falar com outro professor. Pouquíssimas provas são escritas e você não tira média, basicamente. Só se você entrar em um sistema de promoção, que daí sim você acaba tirando uma média. Mas só que é muito difícil de você entrar nesse sistema de promoção. Mas quando você consegue, é uma prova final a menos. E fora isso, a moradia. Isso que eu tenho para falar para você, porque eu já passei por lá. Então, comece a tirar as suas dúvidas. Eu não tenho nada com assessoria, não tenho sistema com outras pessoas que vão enganar vocês para falar, vão lá para o NLP. Não é uma faculdade fácil, não é fácil, a medicina não é fácil, a medicina ela tem as suas complicações, tanto pelo número de matérias que você tem que estudar junto, quanto pelo nervosismo, quanto pela mentalidade, que você tem que ter uma mentalidade forte para terminar as matérias, você estar em outro país, longe de familiares, não tem facilidades, não é uma faculdade fácil. Não é uma faculdade fácil. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês do porquê você deve ir para uma faculdade pública ou particular e a diferença entre uma e a outra também, para você poder ter mais uma opção. Basicamente é isso. Agora, eu tenho um curso que se chama Cronograma da Aprovação, onde eu fiz voltado para o UNLP e outras faculdades públicas e particulares, onde eu te ajudo a ter uma boa mentalidade, te ajudo a dar provas finais. Então, se você já vai para lá, já dá para você se preparar. O vínculo de amigos, onde você vai estar inserido, como que você estuda, o estudo ativo, como que você faz para dar certo nessa faculdade. Porque entre todos os alunos que se formaram lá, eu fui o primeiro que terminei a faculdade. Então, que eu conheço, né, nesse tempo, imagina, nesse tempo todo eu fui o primeiro.
Então, eu tenho muita bagagem para passar esse conhecimento para você. Como que você faz para dar uma prova final, como que você se apresenta na frente do professor, como que você organiza suas ideias na hora de dar essa prova final. E esse curso é R$ 50. Eu vou deixar o link aqui para vocês que querem se preparar para estudar na Argentina. Isso daí é um investimento para você. É um investimento porque você pode chegar lá e gastar com bebidas, gastar com outras coisas. E quanto mais anos você fica na faculdade, mais dinheiro você vai ter que gastar. Porque imagina que você está gastando 1.500, 2.000, 2.500 lá na faculdade. Então todo mês você gasta isso. E eu estou te oferecendo uma coisa por R$ 50 que vai fazer você se formar mais rápido. Então basicamente é isso, gente. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal e também de curtir esse vídeo, porque você vai poder ver ele mais vezes, vai ajudar outros alunos a chegarem também na decisão de ir para o UNLP ou não, além de poder contribuir com outras pessoas. Então não esquece de se inscrever e também de curtir. Vou deixar aqui embaixo também o meu Instagram para você que tem dúvida, vai lá, me manda a sua dúvida que a gente vai conversar um pouquinho. Então, até o próximo vídeo e eu vou deixar sugestões de vídeo aqui para você, beleza? Fica com Deus e até mais.